Fala, meus amigos ligados aqui do canal Janderfute, um abraço para todo mundo. Tava alguns dias aí meio que resguardado aqui no canal, mas eu tava dando seguimento lá no Instagram, né? Quem não me segue lá, @Janderfute. Inclusive vou aí deixar essa arte aí, mostrar essa arte de uma página que é fã do meu trabalho, fã do que eu gosto de falar, enfim, das minhas opiniões. E ele fez uma charge minha, pô, então ficou muito legal. Até postei na aba comunidade. Quem não viu na aba comunidade, chega lá, dá um like. Pô, velho, é importante. Muito bom o feedback de vocês. Bom, vim aqui falar da derrota do Sport. Mas tem cara que vai dizer: ah, deixa de chorar, para de choro. Como foi alguns dos torcedores do Ceará lá no meu direct. Cara, que mané choro, meu irmão. Que mané choro. Tu acha mesmo que primeira fase de Copa do Nordeste, onde o que vale é 8 jogos e não um jogo, tu acha que eu vou estilar? E ainda mais jogando um clássico nordestino, que é Sport Ceará. Qualquer um dos dois que vencesse a partida estava de ótimo tamanho para o espetáculo. Qualquer um dos dois. Inclusive até um empate de 3-3, 2-2, estaria de ótimo tamanho. Mas vocês têm que agradecer duas coisas pela essa vitória. Porque se fosse depender do esquema tático do time, do treinador de vocês, do Mourinho, se fosse depender dos jogadores, do poder de decisão dos seus jogadores, dificilmente vocês iam conseguir vencer a partida por conta de dois fatores. Primeiro, o Sport foi desfalcado para a partida. Vale lembrar, o Sport foi sem lateral direito, o Eduardo machucado, o Everton machucado. Ou seja, os dois laterais do Sport direitos estão machucados no DM. O titular e o reserva. Ok? O Edinho, o melhor ponta que nós temos é o Edinho. É o cara que mais participou de gols, fazendo e dando assistências. É o Edinho. Também não jogou. Então assim, boa parte do elenco sentiu falta dessas três peças. E o time do Anderson Moreira, ele tem um aspecto de que todos são importantes nos 11 que entram. E o Sport jogou desfalcado, vocês também têm que entender isso. Fator número 2, o goleiro do Sport é uma draga. O goleiro do Sport, vocês tinham que pagar o bicho para o goleiro do Sport. E isso não é choro, galera. Que eu acho que isso é para torcedor mimimi, tá ligado? Eu vim de uma geração que não é mimimi. Pô, tenho 36 anos, amigão. Eu vou ficar de mimimi, de chorinho, de nenê. Não, pô. Eu não sou esse tipo de torcedor. Então, pegou em bomba quem achou que eu vou ficar cariado, com choro, não sei o quê. Negócio de mimimi, velho. Eu sou da geração 90, então, pô, bicho, não tem esse negócio de mimimi, tá? Bom, antes disso, né, eu já tô com 3 minutos aqui explanando. Deixe seu like, se inscreva no canal. Bom, falando rapidamente disso, vamos falar do Sport. O Sport, velho, me surpreendeu. Aliás, nos surpreendeu, torcedores do Sport. O Sport dificilmente tinha essa postura fora de casa, principalmente nos últimos anos. Mas teve essa grande postura ontem no jogo. Inclusive, galera, o Ceará se aproveitou muito de uma deficiência que é na lateral direita, onde o garoto da base fez sua estreia no jogo, um clássico gigante contra o Ceará. Ou seja, o Ceará não tem nada a ver com isso. O Mourinho também não tem nada a ver com isso. E utilizou e foi competente nessa situação, né? Cara, e sinceramente, eu vejo, né, que a equipe do Sport, ela sentiu com 20 minutos esse contragolpe que o Ceará teve durante a partida na ponta esquerda, que no caso o lado direito do Sport. E sinceramente isso faz parte do futebol. O técnico tá olhando a deficiência do outro time do outro lado e tem vou explorar aquela coisa. Mas cara, vamos e convenhamos. O Ceará tinha os seus melhores, entre aspas, ali dentro do campo, mas o Sport não tinha os seus, entre aspas, melhores. Do poder ofensivo só tinha o Wagner. Labandeira não é jogador titular, ele é segundo tempo, porque o Edinho é titular. O Wanderson não é jogador de primeiro tempo, é jogador de segundo tempo. O elenco do Sport, ele não é melhor do que o elenco do Ceará. Mas o Sport ditou o ritmo, principalmente no meio campo. Vou citar esse garoto aqui, ó, Pedro Martins. Esse garoto jogou muita bola ontem, galera.
Esse é um garoto da base do Sport. E ano passado ele foi mal utilizado. Espero que a galera tenha caráter de falar que o Florentino usou mal. Não vem com essa de dizer assim: o Florentino é que revelou o Pedro Martins. O Florentino, ele botou errado na posição errada, utilização errada, queimou o jogador também, tirando ele repentinamente do time por pressão dos resultados que não estavam vindo. Então, o Florentino ele não utilizou bem. E o Enderson Moreira, que a turma tanto o critica como não usa a base, inclusive tem um pseudo amigo meu que ficou revoltado por... você não pode defender o Enderson Moreira, ele não usa a base. Tá usando, amigão. Qual parte você é cego, você não entendeu, você não viu? Que ele usa o Pedro Martins, que ele usa o Paulinho, que ele usou o Davidson ontem. Cara, usou. Dane-se se foi por necessidade ou não. Tá usando. E aí, o Sport ontem, o Pedro, ele fez tudo isso. Eu mostrei aí no gráfico de vocês, para vocês. E ontem tem uma trinca que deu muito certo no time do Sport. Aliás, um quadrado, mais uma trinca no meio campo. O Pedro Martins, Jorginho e Juba. Os três funcionaram como uma sincronia. O primeiro tempo, o Ceará não via a cor da bola. Não estava conseguindo ver a cor da bola. O Sport estava ditando ritmo, trocando passes. Mas vamos falar do 1-0 do Ceará? Vamos. 5 minutos, o Ceará explora o lado, curiosamente, onde é o lado direito, que é o lado do Davidson, que estava fazendo sua estreia. E eu não vou condenar o garoto, porque é um garoto que tem potencial. Ele tem potencial para jogar no Sport, sim. Mas ele precisa ser mais lapidado. E eu tenho isso na mente, de que o Pedro Martins só foi lapidado porque passou um ano sendo banco, estando ali, não sei o quê, para depois ele ter uma casca. O Davidson ainda está no início, galera, disso aí. Então tem muito processo com o Davidson ainda. Não é botar para ele jogar, não. Porque eu vejo que muita galera é emocionada pelo Sport, é emocionada pela base, fala que o Sport tem que meter a base no Pernambucano e acabou. E não é assim. Você vê, Pernambucano é o profissional, não tá jogando copinha. O Pernambucano não é copinha, não. O Pernambucano é campeonato profissional. Então, eles sentiriam também, né? Se o profissional sente o campeonato pernambucano, imagine a base. Então, vamos ter calma. Então, assim, o Pedro funcionou bem, mas esse lance dos 5 minutos que o Ceará fez o gol foi um lance também de puro mérito do Alvinegro. Foi mérito do Ceará, ao meu ponto de vista. Porque acertar um petardo daquele, tirando do goleiro do Sport, Renan, sinceramente, é mérito, velho. E você foi competente. Mas depois daquilo ali, o Ceará morreu. Inclusive, eu arrisco a dizer que morreu no jogo inteiro, por mais que fez os gols. Mas eu vou explicar os gols. Eu vou explicar os gols para vocês aqui. Os outros dois do Ceará. E o primeiro gol, o Ceará só fez e depois parecia que o Sport jogou na ilha. O Sport foi para cima do Ceará, o Sport ditou ritmo. O Wagner Love pede em seguida, acho que 2 minutos depois que o Ceará fez o gol, o Wagner perde um gol de cego. E aqui vai o recado pro Wagner, que eu sou fã do futebol dele desde a época do Palmeiras. Wagner, tu não tem mais saúde para driblar goleiro, velho. Deu quase um trava-língua aqui. Cara, 38 anos, você tem uma saúde invejável. O que você fez contra o Náutico, arrancada no meio do campo, me lembrou muito o Diego Souza na época do Sport aqui. Pega a bola no meio do campo e sai arrastando. Só quem tem qualidade técnica pode fazer isso. E eu discordo de cara das pessoas, dos torcedores do Sport, que dizem que o Wagner tem que sentar pro Gabriel. Os últimos 3 jogos do Gabriel no Sport foi Porto, Náutico e ontem. O que o Gabriel, com todo respeito ao atleta, fez? Ele não fez o que o Wagner fez. Como é que a galera pode pedir pro Wagner ser banco porque perde gol, se o Wagner tem 3 participações de gols em 3 jogos? O Gabriel não tem nenhuma participação de gols em 3 jogos. Por que o Gabriel tem que ser banco? Já sei. É porque a galera, que é a galera da crítica, ela prefere procurar um defeito ali para que o mais novo tenha que entrar. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que o Gabriel, ele é um excelente banco para o Wagner Love. E em certos momentos, ele pode até jogar junto com o Wagner num 4-4-2, botando os dois enfiados lá. Mas me diga aí,
Me digam vocês, nos últimos 3 jogos do Gabriel, o que o Gabriel fez e o que o Wagner vem fazendo. Ele vem fazendo gol e assistência. O Gabriel não. Então, é bem simples assim. O Wagner, ele pode me entregar o que o Gabriel não me entrega. Inclusive o Gabriel ontem estava entrando na pilha do cearense. Entrando na pilha do time do Ceará, levou amarelo, enfim. Não fez um bom jogo ontem. Assim como não fez contra o Porto, assim como também não fez contra o Náutico. Inclusive, contra o Náutico, também estava entrando na pilha do Clássico. Então tem que ter calma, galera. Calma mesmo. Mas o Wagner perdeu esse gol de cego. Né? Ele tem uma característica de mobilidade muito grande. Ele tem a questão técnica, mas na hora de driblar, ele não é tão veloz como antes. E aí ele perdeu o time da bola para o Richard. A não ser que ele acerte o drible. Se o Wagner acertar o drible, tipo, ele puxar para a esquerda e o goleiro for para a direita, logicamente ele vai fazer o gol. Mas ele é um cara que merece total mérito e crédito de estar ali de titular. Enfim. E aí, velho, o Sport perdeu uma bola também com o Juba, que, cara, eu vi gol. Pegou de primeira, um lindo chute. De primeira e quase foi gol. Mas, sinceramente, o Sport parecia jogando em caras no primeiro tempo. E aí veio o segundo gol do Ceará. O segundo gol do Ceará foi nas costas de quem? Nas costas do garoto Davidson. Não vou condenar o Davidson. Foi nas costas dele? Foi. Mas eu não vou condenar o garoto. Sabe por quê? Porque era a estreia do garoto. Não tinha outro jogador para botar no lugar dele. Quem é que vai botar? Fabinho, que tá mal na temporada, com fisicamente principalmente, ainda precisa melhorar um pouco. Não dá. Não tinha como botar outro jogador ali. E o Davidson foi uma aclamação da torcida, inclusive, e entrou. E aí eu não consigo entender alguns que falam, queimou o garoto. Não, galera. Ele tinha que jogar. Não é jogar contra Belo Jardim e não exerce nenhum poder para ele. É jogar mesmo. Se tem potencial, ele tem que jogar. Ele jogou. Ele tem potencial. Até os 20, 30 minutos ele estava bem, galera. Sem que ele começou a levar Javai, do Janderson. Começou a levar Javai na ponta esquerda. Né? Levou 3 dribles antes do gol. Levou 3. E aí ele ia até fazer um pênalti, inclusive, que eu fiquei, caraca, ele vai fazer o pênalti. Tudo por conta da questão da idade, que eu já digo, a diferença de copinha para profissional é outra história. Ele já pensou em fazer um pênalti, ia puxar o cara. Mas graças a Deus ele não foi marcado o pênalti, não foi pênalti, enfim. Então, o gol estava cantado. O gol que o Ceará fez foi um gol de infantil, tá ligado? Gol de time, primário. Eu queria ver o Ceará ditando o ritmo dentro do PV e cair para cima de um Cariús, cair para cima de um Juba, cair para cima de um Fabinho na volância, cair para cima de um Thierry. Me diga aí quando é que caíram? Não caíram, caíram em cima do garoto. E aí o cruzamento, pelo amor de Deus, foi dentro da pequena área. O goleiro Renan é o dono da área. Ele tinha que sair. E ele não saiu. Como ele não saiu, estava se encolhendo dentro da barra, o zagueiro do Ceará fez de cabeça. O Sabino, todo mundo sabe, o Juba, todo mundo sabe, o lado esquerdo do Sport tem essa deficiência de bola aérea. E, pô, velho, é covardia um zagueiro pular em cima do Juba. O goleiro é que tem que sair. Pelo amor de Deus, Renan. A pequena área é sua. E não saiu. Testada 2-1. Resultado injustíssimo no primeiro tempo. Veio o segundo tempo. O Sport tenta voltar do mesmo ritmo. Mas o Ceará, notoriamente, quis segurar o jogo. Foi, meu irmão, o Ceará jogou como time pequeno. Jogou como time pequeno o segundo tempo inteiro. Segurando o jogo, tentando se recuar as linhas. O Morínigo segurando, jogando por uma bola. Inclusive, aliás, estava 2-1. Achou o resultado no fim do primeiro tempo. E aí, pô, ficou aquele negócio. O Sport tentando entrar no Ceará e o Ceará lá atrás, todinho. Coisa de time pequeno. O Ceará, pelo tamanho que tem, devia ir pra cima do Sport fazer o terceiro. Mas aí o Sport, o que acontece? Toma o terceiro gol, mais uma vez, pela uma falha conjunta de ponta direita, ponta esquerda, a lateral direita do Sport com deficiência. O garoto não conseguiu desvencilhar ou marcar em cima do Janderson, levou um Javai para dentro e o Janderson chutou. Aí a galera faz, o Janderson fez o gol no Sport.
Pelo amor de Deus, olha como foi o gol, torcedor do Ceará. Pelo amor de Deus, a bola no meio da barra, na mão do goleiro do Sport. Então assim, foram 2 gols falhas do Renan, 2 gols dados para o Ceará, e foi isso. Esse foi o resumo, 2 gols dados para o Ceará pelo goleiro. Se bota um pedaço de pau no meio da barra, a bola não entra. E vocês estão aí falando, mas lógico, a vitória culmina numa tiração de sarro, numa zoada da torcida do Ceará, e estão no direito mesmo, como o próprio Luiz falou também no vídeo dele. Mas, sinceramente, o que o Ceará apresentou para vocês aplaudirem tanto? Nada. Você aproveitou da deficiência do Sport na lateral direita, com o garoto da base, e se aproveitou da ineficiência do goleiro Renan, de ter pelo menos um reflexo. E ele não teve. E aí o Sport toma o terceiro. Mas aí a turma pensa, matou o Sport. Não. O Anderson Moreira provou para a torcida do Sport ontem que ele tem time para bater de frente até o título. Ele foi para cima do Ceará no segundo tempo buscar o resultado. E assim que o Sport tomou o terceiro, minutos depois, o Labandeira, numa belíssima bola do Wagner Love, faz aquilo. Chuta em cima do goleiro. O goleiro saiu bem, fechou, mas o Labandeira poderia caprichar. Ele pensou que estava jogando contra o Náutico de novo, né? Que ele fez um gol semelhante. E aí foi para escanteio. Em seguida, o Sport perde outro gol de cego. Com o Wanderson pela esquerda, que eu cansava de falar no passado. A torcida, por birra com o Claudinei e outros técnicos, dizia que o Wanderson tinha que ser titular. O Wanderson não é jogador para primeiro tempo do Sport, é jogador para segundo tempo. E foi notório ontem, eu já vi isso do ano passado, e ontem foi mais notório. Ele pega uma bola livre, descansado, e chuta em cima do goleiro Richard. Não foi uma grande defesa do goleiro Richard no chute do Wanderson. Foi uma ineficiência dele, chutando em cima do goleiro. E aí o Sport perde o gol, que poderia ser o gol que reacendia. Isso foi antes dos 20. Isso foi antes dos 20 do segundo tempo. E aos 20 o Sport faz o gol. Com Labandeira. O Sport fazendo aquele gol, o Sport acenderia e não perderia aquele jogo. Porque teria mais ou menos 30 minutos para fazer mais um gol e empatar o jogo. Sendo que aí o Bandeira, bem anulado, sou justo, anulou e o Sport não fez o segundo gol. Mas e o Sport foi tentando, foi buscando. E aí entra a estrela do Pedro Martins de novo. Excelente bola, cabeçada do Wagner Love. 3-2. E o Sport foi para tudo. O Sport foi batendo falta perigosa, o goleiro Richard se virando. Foi escanteio perigoso, o Ceará se virando. Entrou João Igor, entrou Matheus Vargas. Matheus Vargas perde um gol inacreditável de frente na grande área ali, na entrada da área. Chutou pro vento. Aí depois, Juba bate fechado, uma outra falta, o goleiro tira de soco. Enfim, o Sport foi para cima. E no fim do jogo, na última, começou a cera deles. Primeiro com a expulsão justa lá do Vitor Gabriel, que quis brincar, quis tirar onda com a cara do árbitro e foi bem expulso. Aí tem jogadores do Ceará querendo bater dos jogadores do Sport. O Jean entrou, coitado, já levou um murro na cara. E o Ceará começou a praticar antijogo. Tudo. Meu irmão, só teve um time jogando, foi o Sport, não tem outro. E Ceará e Fortaleza, você só vence o Sport assim. Apagando luz, dando porrada, arbitragem ajudando. Porque, sinceramente, na bola vocês não vão ganhar do Sport, não. Não mesmo. E vai ser difícil. Principalmente com uma grande organização que o Anderson Moreira tem. E me agrada a postura do Sport do Anderson Moreira. Não é à toa que passou 9 para 10 jogos. 10 jogos invicto. Não é à toa. Enfim. O Sport no último minuto perde o gol com o Fabinho de cego ali. Ele podia entrar com bola e tudo de cabeça. Mas enfim, ele errou a cabeçada. Perdeu a chance de empatar o jogo no último minuto. O torcedor do Ceará faltou as unhas. Mas enfim, eles venceram. Tem que tirar sarro. Mas garotos, pelo amor de Deus. Eu não sou chorão. Eu não tenho que chorar. Eu estou analisando o jogo. Eu analiso o jogo, pô. Meu irmão, Sport é vice-líder do grupo dele. Ainda tem uma série de jogos. Sport ainda tem um jogo a menos que o Fortaleza. Pelo amor de Deus. Deixe seu like e analisa aí. Comenta aí o que vocês acharam.